como lidar biblicamente com culpas e memórias. Por que vocês ficaram tão interessadas nesse tema, hein? Fiquei pensando, acho que as meninas vão dispensar essa aula e falar, não vamos falar disso não, vamos passar para, vamos falar só do assunto da aula 11, né? Depois a gente faz a aula 13 e pula essa aula 12 aí. Alguém se arrisca a falar por que vocês acharam tão importante falar desse assunto? Quem me fala? Quem me conta? Eu arrisco, né? Eu acho que, como a gente estava falando ontem, né, que alguns pecados, eles podem vir devido aos traumas. Então, se a gente sofreu alguma coisa antes, provavelmente aquela coisa vai reverberar para a nossa vida, se não for tratada, provavelmente ela vira um pecado, né? E acho também que existe, hoje em dia, um movimento de misticismo também e acesso ao passado de uma forma pecaminosa, como, por exemplo, constelações ou hipnose, esse tipo de coisa, yoga, enfim, esse tipo de coisa que faz com que as pessoas busquem respostas que não devem ser dadas dessa forma. As respostas estão na Bíblia, mas as pessoas sempre buscam um lado oculto, uma coisa de ocultismo. E eu creio que seja por isso que o tema tenha sido tão interessante assim. Perfeito, maravilha. Eu pensei nisso também. E você, Samela? Bem, todos nós somos pecadores, né? Isso é inevitável. E com essa questão do feminismo, né? Assim como eu, muitas mulheres fomos enganadas durante muitos anos e, consequentemente, por esse engano, esse equívoco que nós, né, já fomos ensinadas, às vezes desde o berço, de forma errada, nós cometemos, sim, várias escolhas erradas na nossa vida. E eu mesma estou pagando pelas escolhas que eu fiz, mesmo desconhecendo, mas eu fiz escolhas que eu estou colhendo frutos hoje. E isso realmente é algo que precisa ser tratado para a gente não desistir da caminhada, né? Porque as consequências, infelizmente, elas vêm. Por máximo que a gente se arrependa, por máximo que a gente. Hoje a gente procura fazer certo, mas não tem como, é inevitável, né? O que a gente colhe do que a gente plantou no passado, não tem como. Então a gente precisa sim ter uma esperança a mais. Pode repetir só o tema que eu esqueci e que você falou o tema, agora eu tô querendo falar e eu não tô lembrando, irmã Andréia. O tema da aula é Idas ao Passado e Pensamentos. Como lidar biblicamente com culpas e memórias. É que é um título enorme, né? O título da aula Isso. hoje. Como lidar com culpas e memórias. Porque não é fácil, ao mesmo tempo que você fica, meu Deus, eu vou ter que pagar pelos meus pecados o resto da vida, né? Como que eu sei que Deus me perdoou? E agora, será que eu não vou poder ter algum momento de alento, alguma coisa que. Então é necessário esse tema. Eu vejo necessidade para começar de mim. Ô, gente, eu não vou falar sobre o tema, mas é só um comentário. Eu sou apaixonada pelos sotaques dessas mulheres. Ó, você vê, eu não sabia que a Samela tinha um sotaque meio puxado. A Lisandra, já tinha a primeira vez que eu conversei com ela, o bom dia dela é puxado, tipo assim, pro sotaque. E a Samela também. E eu, como sou mineira, só falo errado, não tenho sotaque. E eu acho muito chique. No mais é isso. É uma delícia. Eu amo os sotaques do Brasil também. Sou apaixonada por todos eles. Não tenho nem preferência. Amo todos. O carioca, o mineiro, o nordestino, o gaúcho, o de Santa Catarina também. Amo todos. Vamos entrar no tema? Texto-chave, irmãs, é Filipenses 3, 13 e 14, que diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Jesus Cristo. Amém. Então, a gente inicia, né, refletindo nesse versículo, em que o apóstolo Paulo está dizendo para que a gente faça como ele, né? Ele diz, não que eu já tenha alcançado esse alvo, mas eu estou prosseguindo para esse alvo, né?
e deixando as coisas que ficaram para trás, né? Olhando para frente. Isso nos lembra também aquele texto de Hebreus, né, que fala, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, né? Deixa eu já até abrir aqui, eu estou com Hebreus aberto aqui na minha mão, aí eu já vou no capítulo 12, diz assim, ó, versículos 1 e 2, eu estou com a King James atualizada. Portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grandes nuvens de testemunhas, ele tinha acabado de falar dos heróis da fé, né? E eles são essa nuvem, essa grande nuvem de testemunhas. Ele fala assim: desembaracemo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Então, aqui a gente tem convites para, da mesma forma que o autor, nos desembaraçar de todo o peso, de todo o pecado, de tudo que ficou para trás. Olhar firmemente para Jesus e seguir em frente. Não viver no passado, né? Mas entender, irmãs, que todos os nossos dias foram escritos e determinados por Deus, quando nenhum deles havia ainda. Como está lá no Salmo 139, versículo 16, né? Então, a gente precisa entender que Deus escreveu e determinou todos os nossos dias. Para quê? Para nos conformar à imagem do seu Filho. Nós teríamos que passar por aflições no nosso percurso. Não tinha como ser de outro jeito, né? Do que a gente deve se arrepender? Dos nossos pecados. Mas quando a gente se arrepender dos nossos pecados, a gente precisa entender que eles já foram levados, eles já foram pagos ali na cruz. Quando a ira de Deus Pai, ela cai sobre o seu Filho, ali todos os nossos pecados foram cancelados. Então, esses pecados já não são mais uma culpa que a gente deve carregar. A gente deve olhar firmemente para o alvo, andar olhando para frente e não olhando para trás. Então, em suma, é isso que essa aula vai dizer, vai ensinar para nós, né? E muitas mulheres vivem espiritualmente paralisadas, né? Por quê? Por ausência de fé declarada, né? Muitas vezes não por isso, né? Não por ausência de fé, mas por falta de domínio próprio, né? De ter os seus pensamentos dominados pela palavra de Deus, pelo Espírito de Deus. Então, acaba tendo a sua vida toda dominada por seus pensamentos que estão contaminados pela sua natureza pecaminosa. Então, pensamentos equivocados a respeito do passado, do presente e do futuro, né? E muitas vezes pensamentos equivocados a respeito de Deus. E isso atrapalha a comunhão das mulheres com Deus e muitas vezes as leva a procurar o aconselhamento bíblico, porque elas não têm uma vida espiritual firme, não têm contentamento, não têm alegria no Senhor, porque estão presas no passado, nas escolhas que fizeram. E isso talvez pode ser a circunstância em que algumas de nós pode estar vivendo também, né? Então, culpa por pecados já confessados, né? Lembranças dolorosas, escolhas erradas, né? Como a Samela falou, sofrimentos profundos, que continuam a exercer influência na mente e na vida dela de modo geral, não só nos pensamentos, mas afetando toda a sua vida, né? E afetando a alegria, né, que o Senhor nos manda ter. Ele nos ordena que a gente se alegre no Senhor. A gente tem várias ordens bíblicas para a gente se alegrar no Senhor. Mas muitas vezes, muitas mulheres cristãs não estão vivendo essa alegria, não estão tendo esperança e, portanto, não estão obedecendo ao Senhor.
né? Isso também se deve ao fato de que muitas vezes, por passar por muitas aflições, né, em vez de ter isso como motivo de toda alegria, como o apóstolo Tiago não, Tiago, não o apóstolo, o autor da carta de Tiago. Lá no primeiro capítulo, ele fala, tende por motivo de toda alegria, passardes por várias provações. Mas muitas vezes, em vez de a gente ter por motivo de toda alegria, a gente tem essas provações como motivo de colocar nossa esperança de alívio aqui nesse mundo. Eu só queria ser feliz aqui, nesse mundo. E acho que não é possível. Pelo caminhar, né, pelo enredo da minha vida, pelo andar da carruagem. Ou seja, em vez de a esperança estar lá no novo céu, na nova terra, estar naquele dia eterno, está aqui nessa terra. Então, veja, a gente acaba ficando com um olhar limitado e uma esperança limitada de alívio aqui, nessa terra, né? Se alguém se identifica, coloque nos comentários, levante a mão e fique à vontade para falar, tá bom? E é natural, irmãs, é a reação natural, porque nós somos pecadoras, né? Porque nós estamos aqui na terra também. Nós somos cidadãs do céu, mas somos cidadãs aqui da terra também. Então é natural que a gente queira, que a gente aspire por um alívio, né? Por um tempo mais tranquilo, por ser feliz, né? E a gente deve ser feliz, né? Mas contente com a circunstância que Deus nos deu. Por quê? Pelo motivo que está lá em Romanos 8, de 28 a 30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Então, esse é o propósito de Deus. Talvez você tenha passado por muitas aflições e pense, não sei até hoje qual é o propósito de Deus com isso, de me fazer passar por isso. O que Deus queria que eu aprendesse? Está revelado isso. Está lá em Romanos 8, 28 a 30. O propósito de Deus é nos conformar ao caráter de Cristo. Alguma vez você já orou pedindo a Deus para te conformar ao caráter de Cristo? Se sim, é isso que Ele está fazendo, quando Ele te dá aflições. Por isso nós temos que passar pelas aflições com bom ânimo, como Jesus falou, porque Ele já venceu. Ele já venceu o mundo com todos os seus problemas, e todos os problemas estão ligados ao pecado. E Jesus já venceu o pecado, já derrotou a morte, e agora nós temos vida eterna em Cristo. Então é necessário que a gente passe por uma breve e momentânea tribulação aqui nesse mundo, para que a gente possa depois desfrutar de um eterno peso de glória. Vocês já pararam para pensar o que é isso que Deus está reservando para nós? Uma vida eterna, ou seja, vida sem fim, sem morte, sem pecado, na presença do Senhor e de todos os santos, todos aqueles que foram eleitos por Deus, que foram comprados pelo sangue de Cristo, todos que amam a Deus, nenhum inimigo de Deus. Paz eterna, saúde eterna. Imagine, todas as suas doenças que você já enfrentou nessa vida não vão existir mais lá. Todas as suas dores não vão existir mais lá. Imagine uma irmã que é cega, lá ela vai enxergar, ela vai ver algumas irmãs que não andam, outras irmãs que têm outros problemas de saúde e sofrem com esses problemas de saúde. Lá elas vão ter plena saúde. Então, nossos olhos deviam estar lá. A gente devia redirecionar o nosso olhar para a eternidade. Assim a gente viveria contente. A alegria do cristão tem que ser transcendente. Porque se a nossa alegria se limita às coisas dessa terra, será que nós somos cidadãos do céu? Quando o apóstolo Paulo está falando sobre ressurreição, lá em 1 Coríntios 15, ele fala assim, se a nossa esperança em Cristo se limita a essa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens.
a nossa esperança não deve se limitar a essa vida. Se a nossa esperança está se limitando a essa vida, não se sintam estranhas por isso. Isso é natural do nosso coração, enganoso e perverso. Mas a gente precisa se arrepender disso e buscar redirecionar nosso olhar constantemente. Porque a gente pode estar passando por um momento, né, de certas tribulações, e depois o Senhor manda algumas tribulações um pouco mais difíceis, e em algum momento a gente vai perceber que é difícil mesmo. Não querer, mais do que tudo, um mero alívio das aflições aqui na Terra. Mas aí, quando isso acontecer, a gente deve lembrar, meu coração é enganoso e perverso, Senhor, me perdoa, por eu não desejar mais que tudo a tua presença. E quando eu falo a tua presença, não estou falando aquele momento de oração. Estou falando do novo céu e da nova terra, né? Então, é lá que deve estar o nosso olhar, e é esse olhar direcionado para esse futuro certo, prometido por Deus, né? É que vai fazer com que a gente viva contente, com que a gente seja feliz, mesmo diante das tribulações, que a gente tenha por motivo de toda alegria, passarmos por várias provações. Não é uma coisa automática, não é uma coisa natural. Nada que é bom é natural do ser humano, né? Tudo que é bom vem de Deus, é dom de Deus. Tá certo, irmãs? Alguém quer falar? Então vamos lá. Então, esse texto, nós lemos, né, Filipenses 3:13, né? Ele vai falar para esquecer das coisas que para trás ficam. Então, frequentemente, esse texto é mal interpretado, né? Biblicamente, esquecer não significa apagar tal coisa da memória. Fingir que aquela coisa não aconteceu. Ou reprimir lembranças dolorosas. Ou ainda negar consequências reais de pecados e sofrimentos. A irmã Samela, por exemplo, falou, eu fiz escolhas erradas no passado e hoje estou colhendo as consequências. Né? Então, a gente não deve realmente deixar para lá no sentido de vou fingir que nada disso aconteceu. Né? Mas o Senhor, Ele nos dá poder para lidar com as questões do passado, falando sobre elas quando necessário, sem ser afetado profundamente por elas, sem que essas coisas nos imobilizem, sabe? Sem que essas coisas nos paralisem, sem que essas coisas nos impeçam de olhar para frente e seguir, servir outras pessoas e fazer a obra do Senhor, porque a gente acha que precisa ser curado ainda de alguma coisa, né? Como se alguém que tem feridas não possa ajudar outras pessoas. Né? Jesus era o servo sofredor, né? Ele ficou conhecido como homem de dores, que sabia o que era padecer, né? Que foi desprezado, que nós olhávamos para ele e não fazíamos caso dele, pois ele levou as nossas dores sobre si. Ele nos livrou do castigo eterno que nossa alma merecia. Se a gente tiver noção, se a gente meditar, praticar a meditação, como eu sempre tenho falado para vocês, e pensar com profundidade de quão grande livramento o Senhor nos deu, aí a gente vai começar a ter mais gratidão pelo que Ele fez. E ter mais contentamento pelas leves e momentâneas tribulações que a gente passa. Porque elas não se comparam ao que a gente, na verdade, deveria ter recebido em troca dos nossos pecados. A ira de Deus. Uma dor que a gente nunca vai saber como é, mas que o Filho de Deus experimentou e sentiu profundamente, né? Mesmo antes dela começar a ser derramada, né? Antes de Jesus ser levado à cruz, ele já começou a sentir agonias de morte, porque ele sabia o que estava por vir. A gente precisa buscar esse amadurecimento, de ter o caráter de Cristo, de passar pela aflição, porque a aflição é certa, porque Jesus falou que nós passaríamos por aflições, não é surpresa. O apóstolo Pedro, inclusive, ele fala assim, deixa eu ver se não é um dos textos que eu
selecionei para ler aqui durante a nossa aula, né? Porque senão eu estou adiantando. Não coloquei na nossa aula, mas eu vou até anotar aqui para adicionar no material de vocês. Que o apóstolo Pedro fala assim: amados, não estranheis o fogo ardente que há no meio de vós, como se coisa estranha acontecesse. Então, olha só, ele está falando das provações, das perseguições por causa do nome de Cristo. Ele nem está falando de qualquer tipo de aflição, mas as aflições que nós passamos por causa do nome de Cristo. Se a gente for analisar, muitas das aflições que a gente passa nem são por causa do nome de Cristo. São por realmente escolhas erradas que a gente fez. Isso é da nossa natureza, não tem como a gente fazer só escolhas certas ou ter escolhas razoáveis sempre, que nunca vão acarretar em consequências dolorosas. Às vezes a gente não fez nem nada de errado e está colhendo consequências, não é verdade? Às vezes foram outras pessoas que fizeram contra nós, não é verdade? A Lisandra contou a experiência dela ontem. Não foi uma escolha dela, né? Se você quiser falar novamente sobre esse assunto, fique à vontade, minha irmã, tá bom? Então, o que realmente a gente deve entender por esse texto, né? O apóstolo Paulo, ele não perdeu a memória do passado dele, de quem ele foi, né? De que ele perseguia e matava os homens de Deus que professavam sua fé em Cristo. E que ele estava presente ali no apedrejamento de Estevão. Um homem de Deus, um homem cheio do Espírito Santo, que foi apedrejado até a morte. E ele estava ali consentindo com essa morte. Vocês têm noção do que é isso? E depois ele se vê como um servo de Cristo também. Só que o arrependimento de um pecado já confessado e já abandonado, ele deve nos trazer paz, porque esse pecado foi cancelado. Essa culpa não pesa mais sobre nós. Pode falar, Emanuele. Minhas irmãs, eu só queria que, velho, se você puder, repetir essa parte que eu não entendi. No caso, quando alguém pratica um mal contra mim e eu sou prejudicada com isso. Aí, no caso, o que que eu faço? Eu continuo levando a vida, no caso, alguém que pegou contra mim e eu vivo as consequências da pessoa? Eu não entendi. Como que funciona isso, no caso? Lá em Romanos 12, o apóstolo Paulo ele dá orientações sobre como lidar com isso, né? Quando alguém peca contra nós, olha o que Jesus fez, né? Vamos olhar para Cristo. Jesus ali naquela cruz, sofrendo, né, padecendo todas aquelas dores, e que a gente pode considerar uma injustiça o que fizeram com ele, né? Ele em nenhum momento revidou. Ele tinha todo o poder para transformar todas aquelas pessoas em cinzas. Mas o que ele falou? O que ele bradou ali da cruz? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, né? Estevão, inclusive, que eu acabei de citar, fez algo parecido. Enquanto ele estava ali prestes a morrer, sendo apedrejado, ele diz: Senhor, não impute a eles essa culpa. Olha como ele perdoa os seus próprios inimigos. Por quê? Porque ele sabe que a vingança pertence ao Senhor. E o Senhor retribuirá a cada um segundo as suas obras. Então, se você foi prejudicada, é natural que o seu coração enganoso e perverso faça você achar que você deve executar a vingança, que você deve buscar os seus direitos. Mas o amor não busca os seus próprios interesses, não é? 1 Coríntios diz isso. E sim os do outro. Eu sempre tenho falado para vocês também, e ontem, inclusive, eu falei, que quando alguém nos ofende, a gente costuma se sentir a vítima dessa ofensa, não é? Mas, na verdade, a vítima é o ofensor. Porque o ofensor é que está pecando, não é? Não, se você não está revidando, você não está pecando. Ainda mais se você estiver sendo ofendido inocentemente. Você não fez nada para merecer aquela perseguição, aquela ofensa.
Mas, naturalmente, o nosso coração vai fazer com que a gente ache que está no direito de lutar contra aquela pessoa de alguma forma, ou na justiça, ou no boca a boca, ou até corporalmente, né? Mas a gente acha que tem que lutar pelos nossos direitos, né? Só que Deus é aquele que vinga. Ele é o vingador, ele é o juiz. A gente precisa confiar mais na vingança justa e eterna do Senhor, né? Então, o que diz lá em Romanos 12? Vamos abrir lá. Quando tiver uma Bíblia aí por perto, puder abrir, ele vai dar várias orientações. Olha só o que ele fala. Versículo 17. A ninguém devolvei mal por mal. Procurai proceder corretamente diante de todas as pessoas. Empreendei todos os esforços para viver em paz com todos. Amados, jamais procurai vingar-vos a vós mesmos, mas entregai a ira a Deus, pois está escrito: minha é a vingança, e eu retribuirei, declarou o Senhor. Então, ele diz: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. E ele cita, inclusive, Provérbios, um texto de Provérbios, em que fala: fazendo assim, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça, né? Então, a gente não deve retribuir, mas confiar na vingança, que o Senhor vai executar cabalmente e em breve, e de forma perfeita e eterna. O único juiz que jamais inocenta ou culpado é Deus. Os juízes dessa terra ainda cometem erros, né? E muitas vezes são subornados, corrompidos, né? E a gente vê muitos culpados sendo inocentados e muitos inocentes sendo culpados. Mas diante de Deus isso não vai acontecer, porque Ele é o justo juiz. E se a gente confiar nessa verdade de todo o nosso coração, a gente não vai ver necessidade de se vingar. Não é verdade, irmãs? Te respondi, Emanuele. Perfeito. E eu lembrei, por exemplo, das feministas, né? Por exemplo, quando elas falam do caso de estupro. A gente às vezes tende a pensar, nossa, eu fui a vítima, né? Mas o estuprador, ele foi quem pecou contra Deus. E Sim. não vai ser através da minha justiça, ou através de um assassinato desse bebê, que eu irei. Eu sei, gente, que é trágico, sabe? É terrível. Eu sei o quanto. Na verdade, eu não sei, nem imagino, né, o quanto deve ser terrível. E isso é realmente algo, nossa, devastador, né? Mas é tão perfeito nas escrituras sagradas que o próprio Deus é quem executa a justiça, e a justiça dele é plena e perfeita. Então, não adianta a gente querer executar a justiça com as nossas próprias mãos, porque ela não será bem executada, né? A Bíblia diz que a ira do homem, ela não efetua a justiça de Deus, né? Então, a nossa ira não tem nenhum poder. Igual eu falei para vocês, a gente perdoa o nosso ofensor para viver em paz com ele. Nosso perdão não inocenta ninguém. Já pararam para pensar nisso? Eu perdoar alguém que me ofendeu não torna aquela pessoa inocente. Se ele não se arrepender verdadeiramente diante de Deus, ele não será perdoado por Deus. E lá no céu, o único tipo de pecador que não entra é o pecador que não foi perdoado por Deus. Meu perdão não coloca ninguém dentro do céu, mas o perdão de Deus coloca. Entende? Então eu não posso me tornar igual ao ímpio. Se o ímpio praticou um crime contra mim, eu não devo revidar praticando um crime contra ele, ou contra um inocente, contra outra pessoa, não é? Como você bem colocou, no caso de uma mulher que engravidou em decorrência de um estupro, quem é o criminoso? O estuprador. Não é o bebê. Mas o feminismo é tão incoerente que não defende a pena de morte para o estuprador, mas defende a pena de morte para o bebê. Ou seja, o feminismo é absolutamente incompatível com a fé cristã, porque prega o contrário do que a lei de Deus ensina. A lei de Deus ensina: não matarás.
Que tristeza, não é? Então, a pena de morte para o culpado não se enquadra no não matarás, né? Porque isso seria uma forma de punir o perverso e evitar que aquele crime se repetisse, né? Mas elas acham que é mais justo punir o bebê. E se a mãe vir aquele bebê, vai se lembrar do seu ofensor. Mas o ofensor na prisão deve ser tratado com todo carinho, com todo respeito, direitos humanos. Não faz sentido, não é verdade? Então, minhas irmãs, a justiça de Deus, ela é perfeita, mas a justiça dos homens, ela é uma justiça falha. A nossa injustiça, inclusive, ela é uma justiça falha, né? Então, por isso que a gente não deve querer executar vingança, né? Tá lá em Tiago 1:20, né? Que fala sobre a questão da ira do homem, né? Que eu falei para vocês, fala assim, deixa eu abrir o texto. Tiago 1, a partir do versículo 20. Fala assim, ó. A partir do 19. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar. É a NVI que eu estou consultando agora, gente. Tardios para falar e tardios para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, a nossa ira não produz a justiça de Deus. Por que a gente vai viver irado e pensando em vingança, sendo que a nossa vingança não vai produzir nada? Só vai atrapalhar a nossa boa convivência com as pessoas ao nosso redor, vai nos impedir de servir ao Senhor, né? Nos alegrar no Senhor. Porque a gente vai estar preocupado com as nossas circunstâncias, lutando pelos nossos direitos, né? Como não crer que nós temos o Senhor como nosso advogado. Não confiar que Ele será um bom advogado, e que eu que preciso lutar por mim mesmo, eu estou sozinha. Isso é engano no nosso coração. Nós não estamos sozinhas. O Senhor está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se nós somos realmente discípulos do Senhor, se estamos obedecendo a Deus. Ele falou, as minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. Isso significa obediência. As coisas que aconteceram no passado devem ficar no passado, não devem te segurar, te prender lá no passado também. Mas você deve seguir. E como que é esse seguir? Servindo ao Senhor. É servir ao Senhor. Era isso que o apóstolo Paulo estava fazendo. Servindo ao Senhor. Servindo outras pessoas. Esse é o trabalho do discípulo. É isso que nós estamos estudando nesse curso, desde o início dele. Como que vocês podem e devem servir outras mulheres. Não esperem o melhor momento para vocês servirem outras mulheres. Não esperem estar com tudo resolvido. Não esperem estar bem, estar dispostas, porque Jesus já deu a ordem lá no passado e o tempo está passando, está correndo. Nós não sabemos quando é que ele vai nos levar. Mas no tempo que se chama hoje, nós não devemos endurecer nosso coração. Devemos obedecer a Deus e servi-lo, fazer a vontade dele. Tá certo, irmãos? Então, vamos seguir. Então, muitas mulheres estão vivendo presas no passado, né? Não conseguem ser contentes por terem a salvação, não têm a salvação como a coisa mais importante, mais preciosa das suas vidas, mas elas têm um alvo não alcançado, que é uma expectativa irreal. E a Bíblia manda a gente ser sábio. Como? Procurando compreender qual é a vontade do Senhor. Está lá em Gálatas 5. A gente deve procurar compreender qual é a vontade do Senhor. A gente deve amar e ter deleite, ter prazer na vontade do Senhor. E a vontade do Senhor está revelada nas Escrituras. O que nós devemos fazer? Está nas Escrituras. Né? Basta que a gente obedeça, a gente esteja mais preocupado em agradar a Deus do que em agradar a si mesmo. Do que se sentir bem, do que se sentir feliz. Nossos sentimentos não podem nos guiar. A maturidade espiritual é essa, não ser guiado pelos próprios sentimentos, mas ser guiada pela palavra de Deus.
pelo Espírito de Deus. Certo, irmãs? Alguma dúvida até aí? Tranquilo, né? Então, o apóstolo Paulo, ele não perdeu a memória do passado dele, né? Como nós vemos dizendo. Ele menciona conscientemente em diversos textos. Em 1 Timóteo 1,13, Gálatas 1,13, né? O que ele abandona não é a lembrança em si, mas o domínio do passado sobre a sua identidade e a sua direção. Então, na linguagem bíblica, esquecer significa retirar a autoridade. Então, retire a autoridade do passado sobre a sua vida. Quem você foi no passado, ou o que você fez no passado, ou o que fizeram com você, não é a sua identidade. A sua identidade é quem Cristo te tornou. Desde o dia que ele te transformou, te alcançou, te chamou eficazmente. Tá certo, irmãs? Então, biblicamente, né, à luz da Bíblia, né, da teologia reformada, a gente sabe que o passado ele envolve 3 movimentos centrais. Primeiro, não viver sob a condenação, porque ela já foi removida. Se submeter o nosso passado à palavra de Deus. Entender que é providência de Deus tudo que acontece na nossa vida. E viver orientada pelo chamado presente, né? Então, vamos falar de cada um desses pontos. Então, lá em Romanos 8:1, diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso não deveria ser uma excelente motivação para nós? Nenhuma condenação há. E no mesmo capítulo 8, ele fala: quem nos separará do amor de Cristo? Ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada, nem ninguém. Nem o nosso passado, nem o nosso presente, nem as coisas do porvir, nem qualquer outra criatura podem nos separar do amor de Deus. Isso deveria ser suficiente para nós. Então, persistir numa culpa que já foi levada por Cristo naquela cruz, e inclusive já foi confessado, né, pecados que já foram confessados, já foram abandonados, não é um sinal de humildade espiritual e também não é um sinal de que você confia no perdão recebido de Deus. A Bíblia te ensina que se você confessar seus pecados, ele é fiel e justo para te perdoar e te purificar de toda injustiça. Mas quando você não vive esse perdão, vou falar igual pentecostal agora, quando você não toma posse desse perdão, é como se você não estivesse confiando no Senhor. Não confiando na palavra do Senhor, as crianças estão animadas. E não confiando nas promessas do Senhor. Porque se ele promete que seus pecados estão cancelados e que você será purificado de toda injustiça, por que você ainda carrega essa culpa? Entende, minha irmã? Então, isso é um desalinhamento com a obra de Cristo. A obra consumada de Cristo, ela precisa reger a nossa maneira de viver. A gente deve viver com gratidão. Porque Deus nos livrou daquela culpa, porque Ele removeu a nossa culpa, Ele lançou essa culpa que nós tínhamos sobre o seu próprio Filho. O castigo que nos traz paz estava sobre Ele. Inclusive, irmã Sâmila, você não está pagando pelos seus pecados. Pagar pelos pecados é receber a ira de Deus Pai sobre si. Isso é muito pior do que colher consequências, é diferente. Mesmo uma pessoa convertida, imagine uma pessoa convertida, mas que antes da sua conversão, vamos num caso um pouco mais extremo, matou algumas pessoas e estava foragido. Agora ele foi convertido, ele foi convertido por Deus. E ele agora confessa os seus pecados. Se ele era foragido, agora ele precisa o quê? Se entregar para a justiça. Ele não pode mais ser um foragido. Então ele foi perdoado, Deus o perdoou, Deus cancelou seus pecados, agora ele está purificado das suas injustiças? Ele está. Mas diante dos homens ele precisa pagar, né, pelos crimes que ele cometeu. Se ele fosse ímpio, ainda que ele continuasse foragido,
ele não iria escapar da vingança eterna que Deus está preparando para todos os que não creem no Senhor. Então, veja como a condição do ímpio é muito pior do que a condição do salvo. Mesmo que ele continue foragido e pareça que ele está tendo vantagem, ele está muito rico, porque tudo que ele roubou, tudo que ele furtou, todos os crimes que ele cometeu, trouxeram para ele um retorno financeiro tão grande, que ele se tornou extremamente rico. E o que a gente faz? A gente olha para os ímpios e fica indignado. Como que os ímpios prosperam? Não é justo. Mas veja, os ímpios podem florescer aqui nessa terra, mas é como a flor, né? A flor, ela vai abrir e depois ela vai murchar tão rápido quanto ela abriu. Então, ainda que os ímpios brotem como a erva, eles morrerão. E a morte deles será eterna. Não será temporária como a prosperidade deles. Agora, ainda que o nosso sofrimento seja temporário aqui nessa terra, a nossa felicidade será eterna. Por isso nós temos esperança, não é? Então, a gente tem a ideia, né, distorcida de que aquela culpa que a gente carrega, aqueles pecados, né, que a gente cometeu, a gente está pagando hoje com as nossas aflições. Mas muitas vezes são só consequências, realmente, né? E a gente precisa olhar firmemente para Cristo e não ficar preso lá no passado nas escolhas erradas, porque as escolhas erradas também fazem parte da divina providência. Então, sobre submeter a interpretação do passado à palavra de Deus. O mesmo evento pode ser interpretado de forma carnal ou de forma espiritual. Então, a diferença não está nos fatos vividos, mas na teologia aplicada à memória. A interpretação carnal, ela vai dizer assim, isso prova que eu falhei irremediavelmente. Não tem como consertar isso. Né? Eu errei e agora eu estou colhendo. E a interpretação bíblica, Deus estava operando santificação, mesmo em meio às minhas escolhas erradas. Mesmo em meio à minha aflição, mesmo em meio à minha dor. Deus estava me santificando, me forjando, me moldando ao caráter de Cristo, que é o servo sofredor, que sabe o que é padecer. E viver orientada pelo chamado presente. O que é isso? Paulo não vive reagindo, como a gente falou. Ele avança, ele prossegue para o alvo. Ele olha para Cristo, ele olha para o autor da sua fé. Ele olha para o prêmio que está reservado lá no último dia. E a gente devia olhar também, meditar sobre esse prêmio, sobre esse galardão, sobre essa vida eterna, né, que está diante de nós. Todas essas coisas têm que ser mais preciosas para nós do que alívio das dores aqui momentâneas. A mulher que tem filhos, só a Emanuele hoje aqui, que não tem filhos ainda, né? As demais todas são mães. As mulheres que passaram por um trabalho de parto sabem o que é padecer, não é, irmãs? Quem passou aí por partos normais? Levanta a mão aí, parto normal, parto natural, cesariana, recuperação dos pontos, contrações, sabe o que é padecer. Depois do parto, ainda pé inchado, você pensa, pronto, ele nasceu, agora passou o sofrimento, aí o pé fica inchado. Não é? Passou pelo processo de parto normal, ainda precisou ir para cesárea. Viu? Sofreu duplamente. A gente aprende, né, durante as nossas gestações a sofrer por alguém. É um sofrimento. A Sam, ela teve 2 cesáreas e a primeira foi pior que o normal, olha isso. Porque o normal a gente sente dores só durante o trabalho de parto, depois que o neném nasce, passam as dores, né, mas a cesárea é uma cirurgia de grande porte. Então você tem o pós-operatório também, né. A gente aprende a sofrer pelo outro. E esse sofrimento nos santifica também, nos
conforma, nos molda, né, ao caráter de Cristo, que sofreu, não foi à toa, foi por nós. Não sofreu pelos próprios pecados, porque ele não teve pecados, mas pelos nossos, que ele levou sobre si, né? Então, Cristo assume esse lugar, né? O passado deixa de ser o eixo da nossa identidade, e Cristo passa a ser esse eixo da nossa identidade. Eu achei muito interessante como a Lisandra contou a experiência dela ontem, porque a Lisandra, ela é uma das nossas cooperadoras no grupo, e uma bênção. O trabalho dela tem sido uma bênção nessa comunidade. O trabalho dela como mãe, educando seus filhos em casa, uma bênção. Olha como o Senhor transformou essa irmã numa serva de Deus, operosa. Talvez quem não conhece a história dela pensa, ela deve ter sido criada num lar cristão, um lar muito bem estruturado, né, Lisandra? Sabe de nada, né? Ela deve ter sido muito bem criada, foi na escola dominical desde bebezinha, deve ter sido batizada ainda bebê, uma santa, né, Lisandra? Mas não sabe qual realmente é a história da Lisandra. Mas olha como Deus transformou, né? E ele pode realmente usar nossas dores para que elas se tornem um testemunho. Tem até uma música, né, dos Arrais. Vocês conhecem, gente? Eu amo aquela música. Quando eu perdi um bebê, nossa, aquela música virou meu lema. Torne meu sofrimento em testemunho. Vocês já ouviram? Depois eu soube que eles são adventistas, né? Eu não sabia, não. Mas eles têm umas letras muito bonitas. Tem umas letras lindas. Se vocês já ouviram, se vocês gostam. Mas ouvi muito na época. E eu cantava isso para Deus. Senhor, torne meu sofrimento em testemunho. Eu não sei qual é o nome da música. Eu só sei que tem esse refrão, Samila. Torne meu sofrimento em testemunho. Me esvazie de mim e deste mundo. Arrais. Os Arrais. Tá bom? Os Arrais. Deu para pegar? Os Arrais. Nunca ouviu? Não conhecia o grupo? Olha aí. Gente, Olha para eles de graça. Vou colocar o grupo o nome. Os Arrais. Ainda vou perguntar quem conhece. Aí depois vocês colocam quem conhece, quem não conhece. Pode falar, Manu. eu só ia falar, eles são maravilhosos. Eu pensei que eles fossem reformados por causa das letras. Eu tô passada agora. Eu também, mulher. Pensei que fossem reformados. Depois eu descobri que eles eram adventistas. Mas eles são ótimos, né? Tem umas letras muito poéticas, muito bem feitas, né? A Vanessa sabe qual é? Oração, o nome da música. Obrigada, Vanessa. É isso mesmo, Oração. Dos Arrais. Eles têm algumas, assim, que eu conheço, que são muito bonitas mesmo. Músicas lindas. Né? Então, voltando. Como aplicar a verdade em meio às lembranças dolorosas? A gente precisa entender Arautos do Rei. Sim, são muito bons. Verdade, são muito bons. Apesar, né, da teologia não ser muito bíblica, ser uma seita, infelizmente, a igreja adventista produziu bons músicos, né? Bons músicos, boas músicas também. Mas, infelizmente, a teologia não é bíblica. Então, como aplicar, né? O problema, o princípio é entender que o problema central não é a lembrança, mas o pensamento associado a ela. Né? Se você lembra de algo, mas você lembra com gratidão, lembra sem sofrer de novo, então é porque você está lidando da forma correta com aquela lembrança. Agora, pensar muito sobre aquilo, ficar matutando, gastando tempo, pensando muito naquilo que aconteceu, vai te deixar mais triste. Então, no que pensar? É por isso que o apóstolo Paulo ensina lá aos Filipenses, tudo que for verdadeiro, puro, justo, amável, de boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento.
E o que é puro, justo, amável, de boa fama, louvável, né, verdadeiro, honesto? Cristo. Cristo e sua obra. É nessas coisas que a gente deve pensar, em Cristo e na obra dele. Essas coisas que devem ocupar nosso pensamento. Né? Então, a gente precisa concentrar os nossos pensamentos nas coisas do alto. Por isso que a gente vai ver essa orientação várias vezes em vários lugares na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento. O salmista dizendo que as palavras dos meus lábios e a meditação do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Então, ele está preocupado que a meditação dele, que os pensamentos dele sejam agradáveis na presença de Deus. Lamentações de Jeremias 3. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança, as misericórdias do Senhor, que não tem fim, que renovam-se cada manhã. Né? Então, a gente precisa direcionar os nossos pensamentos para o que pode nos dar esperança. Manda para nós depois lá no grupo, Samela, essa música aí. Tá bom? Para a gente ouvir também. Tá certo, irmãs? Então, o pensamento que você associa às lembranças. De que forma você lembra das coisas que aconteceram no passado? Né? Quanto do seu pensamento você tem dedicado a matutar nessas coisas, em vez de meditar em tudo que é verdadeiro, puro, justo, amável, de boa fama, nas misericórdias do Senhor, em pensamentos agradáveis diante de Deus. Porque os nossos pensamentos estão todos diante de Deus, não só o que a gente fala. Então, a gente precisa tomar cuidado também com o que a gente pensa. Certo? E identificar o pensamento dominante. Toda lembrança vem acompanhada de uma interpretação. Isso me define. É essa pessoa que eu sou. Eu nunca serei restaurado. Deus não foi bondoso comigo. Isso é muito triste. Eu conversei com uma jovem, né, crente, e ela passa muitas aflições no casamento dela. E ela disse o seguinte: será que Deus não poderia ser misericordioso, me permitir me separar deste homem e ser feliz com outro homem? Aí eu disse para ela: olha, Deus é misericordioso. Isso é indiscutível. Como assim Deus poderia ser misericordioso? Ele é misericordioso. Então, olha onde que está o pensamento dela, de que maneira ela pensa naquilo. Deus não está sendo bondoso comigo. Até quando Deus quer que eu sofra, né? Uma das frases que ela me falou. Até quando Deus quer que eu viva sofrendo? Então, em vez de ela ver o marido que está vivendo de uma forma ímpia e sendo um mau marido, como a vítima da ira de Deus, a pessoa que está realmente numa situação de desvantagem, ela se vê como vítima, como uma pessoa que está em desvantagem, e o marido como alguém que está em vantagem, que está pecando e Deus não está vendo, sabe? Então, esse é um pensamento errado, um pensamento pecaminoso. E é natural da nossa natureza, é natural da nossa natureza, é natural da nossa humanidade. O nosso coração é enganoso e perverso. Então, esses pensamentos precisam ser identificados conscientemente, não tolerados de forma passiva, mas confessados. Confrontar o pensamento com a escritura. Né? Então, uma atividade que eu dei para essa irmã é ela ler um texto bíblico que tem a ver com a aflição que ela está passando e identificar em quais princípios contidos naquele texto ela está pecando. Orar a Deus, pedir para Deus mostrar para ela onde que ela está pecando. E escrever. E confessar esses pecados e orar a respeito deles, pedindo para que Deus a liberte. Então, esse é um passo que todos vocês podem fazer, é um passo bem prático. Né? Quando vocês lerem a Bíblia, procurarem erros em vocês. Não na Bíblia, porque não tem, né? Porque a palavra de Deus é perfeita. Mas se confrontarem com a palavra de Deus. Esse é um excelente exercício. E depois escrever em que vocês estão falhando em cumprir aqueles princípios e confessar a Deus esses pecados. E pedir para Deus mudar a atitude de vocês. Certo?
Nunca pensar que você é a vítima e só o outro está pecando. Porque sempre tem pecados nossos envolvidos. Até quando a gente acha que está certo, a gente acaba pecando, principalmente por achar que está certo, né? A gente acha que está no direito, na razão, de pleitear a nossa causa. E em vez de a gente entregar a vingança ao Senhor, a gente quer ali executar essa vingança. A gente quer falar, pelo menos o que está na nossa cabeça, que a gente acha que vai ser suficiente para mudar a cabeça da outra pessoa, as atitudes da outra pessoa, mas não vai. A Bíblia ainda fala que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, às vezes, uma resposta à altura só vai piorar a situação, não vai resolver, né? E aí, em vez de ser um pecando, são dois pecando. Piorou tudo. Aí já não tem mais nenhum inocente, os dois são culpados. Então, perguntas fundamentais para esse autoconfronto. Esse pensamento é afirmado pela Escritura? Isso que eu estou pensando é verdadeiro? É justo? É puro? É amável? É de boa fama? É louvável? Então, eu não devo ocupar meu pensamento com essas coisas, se a resposta for não. Esse pensamento exalta ou minimiza a obra de Cristo? Se ele minimiza, então eu tenho que descartar esse pensamento. Esse pensamento produz arrependimento e fé ou estagnação e culpa? Se produz estagnação e culpa, então você deve abandonar esses pensamentos, certo? E substituir a mentira pela verdade. Efésios 4 apresenta aquele padrão que nós já falamos do despojar-se e reinvestir-se. E a mentira deve ser abandonada pela verdade. Então, abandonar aqueles pensamentos mentirosos, enganosos, né? Então, você está, por exemplo, imaginando coisas que você nem sabe. Por exemplo, como a intenção daquela pessoa. Não tem como a gente sondar a intenção das outras pessoas. Não tem como. Por isso que passar muito tempo pensando por que fulano fez isso comigo não vai te levar a uma conclusão justa e verdadeira, né? Pelo contrário, seu coração, como ele é enganoso, vai fazer você pensar em enganos maiores ainda e gerar raiz de amargura, que vai aumentar e pode contaminar outras pessoas. Um abismo chama outro abismo, né? Como o Salmo fala. Então, o pecado vai chamando outros pecados. E, de repente, você está maldizendo aquela pessoa que te ofendeu, né? E, em vez de abençoar, está amaldiçoando a pessoa que te ofendeu, diferentemente do que Romanos 12 nos ensina. Em vez de você acumular brasas vivas sobre a cabeça daquela pessoa, você está em pé de guerra com ela. Você está ali de igual para igual, dois culpados. Ninguém mais é inocente. Então, uma mentira, por exemplo, que deve ser abandonada. Meu passado me define. Essa é uma mentira que tem que ser abandonada. E a verdade que deve substituir essa mentira. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Segundo Coríntios 5:17. Então, você é uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás. Colossenses 3:1 e 2 fala sobre isso. Pensai nas coisas do alto e não nas que são daqui da terra, porque morreste e a vossa vida está escondida em Cristo, né? Em Deus, junto com Cristo, né? Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, vós também sereis manifestados em glória. E essa tem que ser a nossa atitude. Pensar nas coisas do alto. Então, alguns exercícios práticos, né? Hoje nossa aula está sendo bem objetiva, a gente já está se aproximando do fim. A gente precisa produzir frases fundamentais, fundamentadas nas escrituras. Muita coisa para refletir, né, Samela? Vai levar uns dias, tá bom. A Gemima me mandou uma figurinha no WhatsApp e disse, isso aqui tem tudo a ver com você. Sabe o que tá escrito na figurinha? Verdades difíceis de engolir. Falei, meu Deus, olha a minha fama. Vocês concordam? Vocês estão rindo por quê? Vocês concordam isso? Exato, ó, concordo. Pois é. Então, frases fundamentadas nas Escrituras. Cristo levou plenamente a minha culpa.
Deus não se lembra dos meus pecados como eu me lembro. Hebreus 8:12 vai fundamentar essas verdades, essas frases. Não são afirmações psicológicas. Olha, o Manuel está rindo até agora. Não são palavras de impacto, né? A espada de dois gumes. Eita, glória a Deus. Palavra de Deus purinha, então. Que bom. Glória a Deus. Então, é a palavra de Deus mesmo que tem que reger nossos pensamentos. Então, Cristo levou plenamente minha culpa. Deus não se lembra dos meus pecados como eu me lembro. São duas frases que estão no material que eu vou mandar para vocês gravarem, né? E sempre pensarem dessa forma. E um terceiro exercício. Orar, entregando a Deus as suas memórias. Então, orar conscientemente, entregando a Deus o direito de interpretar o passado e reconhecer a soberania de Deus no nosso passado, que Ele escreveu todos os nossos dias, inclusive os dias passados. Deus não está só no futuro. Porque Ele não precisa de cronograma, né? Ele tem todo o tempo aberto diante de suas mãos. Então, Ele rege toda a história. A sua história foi escrita e determinada por Deus. E Ele é bom. Ele é bom. Ele deu aflições para todos. Tá? Não pense que Ele foi ruim com você e foi bom com outros. Inclusive, uma irmã, certa vez no aconselhamento, disse assim: eu vou fazer igual a irmã fulana. Porque a irmã fulana fez tal coisa e ela tá feliz. E eu também aconselho a irmã fulana. E eu não posso contar o que a irmã fulana me confessa. Mas eu falei: não pense que a vida é fácil para a irmã fulana. A irmã fulana também passa aflições. Então, quem está olhando olhando de fora, pode ter uma impressão assim: fulana passa por esses sofrimentos que eu passo, mas nem tem noção dos sofrimentos que aquela irmã está passando, né? Só olha e fala: olha como ela é feliz. Você não sabe de nada, não é, Lisandra? Não é, irmãs? Tem pessoas que, quando as pessoas perguntam assim, como que você dá conta, né? E você fala: nem dou conta. Eu nem dou conta, parece que eu dou, né? Então, orar, apresentando a Deus os seus pensamentos. Senhor, que os meus pensamentos sejam agradáveis na tua presença. Certo? Igual o salmista orou. E manter-se puro. A culpa ou as memórias como centro da sua identidade pode ser uma forma sutil de você se tornar introspectiva, né? Se isolar. E Provérbios 18:1 fala: aquele que se isola busca os seus próprios interesses e insurge contra a verdadeira sabedoria. Então, a gente não deve se isolar. A gente precisa constantemente servir o próximo. A gente precisa estar trabalhando e trabalhar para Deus, fazer aquilo que a Bíblia manda, fazer discípulos, aconselhar outras pessoas, faz a gente pensar no outro, esquecer um pouco de si. Não estar mais no centro da nossa vida, mas de redirecionar aquele amor todo que a gente tem pela gente, aquele amor próprio, que faz a gente exigir, né, que todo o universo conspire a nosso favor e se transforma num empenho pelo bem do outro. É uma excelente terapia. Cristão não precisa de terapia se servir o outro, né? Como que eu vou lidar com essa minha aflição? Comece a servir o outro. Comece a aconselhar uma outra irmã. Comece a fazer discípulos. Comece a conhecer as lutas de outras irmãs. E isso vai te amadurecer. Fazer o que Deus manda é saúde para os nossos ossos. Certo? Pode falar, Lisandra, e depois a Vanessa. É que quando a gente olha assim, fica pensando, que como é pesada a minha história. Eu não estou falando especificamente de mim, estou falando no geral. Como é pesada a minha história? Por que eu sofro tanto? Por que eu vivo assim? É difícil pensar o quanto Deus tem misericórdia e que poderia ser muito pior. De repente, aquele mal que nós estamos vivendo, estamos passando, é o Senhor nos livrando de nós mesmos
o que é muito pior. Muito pior. Porque quantas escolhas erradas o nosso coração nos inclina a fazer, e o Senhor não deixa. Porque todas aquelas coisas que nós vivemos é porque Deus é soberano. E Ele tem o controle da nossa vida, e a nossa vida está escrita no livro da vida exatamente como o Senhor determina, como tem que ser, para que o nome do Senhor seja glorificado. É assim que tem que ser. É assim comigo, será assim com as minhas filhas, será assim com a Andréia, será assim com a Manu, será assim com todo mundo. Todas as aflições que nós passamos são para glorificar o nome do Senhor. É, e com relação ao perdão, também é difícil perdoar a pessoa que nos agrediu, a pessoa que nos abusou, a pessoa que foi ruim conosco. É difícil. Mas, como você disse, né, André, e como a Bíblia diz, nós não somos as pessoas que devem buscar vingança. Porque, veja, o salmista disse que os ossos dele, ele adoeceu, porque ele não confessou seu pecado. Não perdoar é pecado. Se nós queremos ser perdoados, nós devemos perdoar. Então, nós devemos perdoar. É difícil? Mas a gente deve orar, porque não, a vida não é fácil. O Senhor não disse que nós teríamos vida fáceis. Ele disse que nós teríamos aflições, mas que deveríamos ter bom ânimo. E seguiremos com bom ânimo. E sobre não dar conta de tudo, realmente, não dá conta de tudo mesmo. Às vezes, a louça na pia, cabelo sem lavar, menino gritando. É a vida acontecendo. E que bom, existe beleza no ordinário. E é assim que Deus determinou que fosse naquele dia. Verdade, é isso mesmo. Então, a gente confiar que aquele que escreveu os nossos dias o fez para o nosso bem. Que é verdade o que diz Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Todas. Até as ruins. Até as aflições cooperam para o nosso bem. E glorificam a Deus. Qual que é o objetivo da nossa vida aqui? Nessa terra? É ser felizes para sempre, como os filmes nos ensinam? Como os filmes nos induzem a pensar? Nos doutrinam a pensar? Não. A gente deve ser mais doutrinado pela palavra de Deus do que por Hollywood. Pelas novelas, que mostram sempre um final feliz. Muitas vezes as novelas acabam com casamento, né? Casamentão, e viveram felizes para sempre. Aí todo mundo pensa, se eu não casar, eu não vou ser feliz. Aí as que são casadas falam, menina, não é assim não. Não case com esse interesse de ser feliz. Você está pondo um peso nas costas de um ser humano pecador e ele não dá conta de levar, né? Mas todas as coisas, todas as tribulações vão cooperar para o nosso bem. Vão formar em nós o caráter de Cristo. Isso é bom. A gente precisa ver isso como bom. Se a gente realmente ama Jesus, a gente precisa querer ser como Ele. Não é verdade? É só Jesus que dá esperança realmente para o pecador. Manu quer falar, né? E a Camila, eu vi que também quer compartilhar uma experiência, né, Camila? Pode ficar à vontade. Assim que a Manu falar, aí você já pode falar também. Na verdade, eu acho que eu nem vou falar mais, porque a experiência da Vanessa foi muito pesada. E a minha não é uma experiência, é só um comentário que teve no gabinete onde eu trabalho, que a moça falou assim, quem pensa não casa. Eu olhei assim para ela e falei assim, que é isso, quem pensa não casa? Aí eu lembrei do que você falou, sabe? A gente está esperando esse conto de fada como se o casamento não fosse um processo pelo qual o Senhor usa para nos moldar também, né? Por isso que ela falou isso. Porque com certeza não supriu a necessidade ou a expectativa que ela tinha criado. É verdade. Muitas vezes a pessoa conhece o Evangelho, mas ainda está vivendo no passado, presa ao passado. É um trauma, uma dor muito grande mesmo. O filho e o marido ela perdeu, não é isso? Seu cunhado e seu sogro. Ela é batizada. Não entendi, mas não conhece Jesus. Então é isso. Tem muito.
muito crente que ainda não é convertido, crente, batizado, que vai na igreja regularmente. Isso não é suficiente. Precisa conhecer realmente Jesus e amá-lo, ter sua esperança nele, não ter uma esperança que se limita a essa vida, né? E o perdão que a gente dá tem a ver com o perdão que a gente recebeu. Olha como que a gente ora o Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos, né, os nossos devedores. Então, a gente está dizendo, está declarando na nossa oração que se a gente não perdoar os nossos devedores, que Deus também não nos perdoe. Pesado, né? Mas é sério, né? A questão do perdão deve ser levada a sério por nós, porque nós fomos perdoados por Deus. Então, nós devemos perdoar também. Porque o nosso perdão, ele só vai nos libertar de um peso, né, que a gente tem que deixar para trás. Porque as provações também, elas podem ser situações em que nós vamos ficar propensos a cair em tentações. Deus não nos tenta, Deus nos prova. Mas as tentações, elas estão sempre diante de nós. Como nós falamos ontem, inclusive. E nas tribulações, dependendo da maneira como a gente vai lidar com essas tribulações, a gente fica mais suscetível a cair em tentação. Por isso que a gente também ora, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E esse mal é o pecado. Não é o mal de acontecer alguma coisa ruim na nossa vida, não é? Não tem como a gente evitar que alguma coisa ruim aconteça. Esse mal que a gente deve evitar a todo custo é o pecado. É o pecado. Certo? Lê para mim, por favor, Lisandra, os comentários. Veja se eu deixei algum passar, porque eu só consigo ler os que aparecem aqui nos pop-ups. Você disse, Dea, lembro de uma vez que você disse que isso de eu perdoo, mas não quero conviver, era muito contrário ao perdão de fato. Mas eu, por exemplo, não levo para o coração, mas quero manter hoje em dia de distância. Como fazer para, de fato, ser luz de onde estou, mas quero me proteger também? Se é uma questão de segurança, o jeito é manter a distância. Né? A gente não vai também procurar oportunidades de se expor ao perigo, né? Mas a gente tinha falado sobre perdoar e querer distância no caso de cônjuges, né? Que a gente dizia, não, eu perdoo, mas não quero mais continuar casado com essa pessoa, sabe? Era mais disso que a gente estava falando. Você se tornou uma só carne com essa pessoa. Agora, se é um agressor, se é um marido agressor, né, que bate na mulher, ele tem que ser preso. Se é um abusador, você precisa manter distância por questões de segurança. Mas, qual é a intenção do seu coração? Né? Então, a gente precisa sempre fazer essa avaliação integral. Não é só o que eu faço, mas como que eu me sinto em relação a isso, quanto dos meus sentimentos está influenciando na minha maneira de agir, e quanto da palavra de Deus é que está me influenciando na minha maneira de agir. Né? Então, eu devo perdoar, e se eu tiver oportunidades, como aqui em Romanos 12, o apóstolo Paulo fala, né, de se ele tiver fome, dar-lhe de comer, se tiver sede, dar-lhe de beber, né, Romanos 12, 20, porquanto agindo assim, amontoará as brasas vivas sobre a sua cabeça, então faça. Mas se não tiver condições de conviver, não para se poupar, num sentido superficial, né, se poupar de passar por algum estresse, sabe, a pessoa que a gente fala, essa pessoa é tóxica, essa pessoa é, como que é aquele termo que é muito usado? É narcisista, que a psicologia usa. Né? São todos pecadores. Não existe ninguém tóxico. Eu não acredito nesse termo. Preciso estudar um pouco mais a fundo o que significa esse termo narcisista. Mas acho que não existem pessoas que são piores do que as outras. Todos são pecadores, não é? Mas alguns não foram alcançados pela graça de Deus. Não são vasos de misericórdia, são entregues aos seus pecados. Né? Lá em Romanos 1 fala que Deus entregou tais homens às suas paixões. Então, tem muitos ímpios que não são eleitos. Deus os entregou
aos seus próprios pecados, né? Então, eles só praticam coisas inconvenientes. Então, a gente precisa só analisar isso, minha irmã. Se a gente está evitando passar por um estresse, ou se é uma questão de sobrevivência. Né? Realmente é uma pessoa que me ameaçou, né? Então, eu preciso manter, infelizmente, uma certa distância. É uma pessoa que é agressiva, que me agride. Se ela me encontrar novamente, ela vai me agredir. Então, é uma questão de segurança, mas se for só para evitar passar por uma aflição, pode ser uma intenção egoísta, pode ser uma intenção pecaminosa. Né? Porque tem pessoas que são chatas mesmo. Eu, muitas vezes, eu sou chata. Né? Tem pessoas que são desagradáveis mesmo. E Deus nos ensina a ter paciência com essas pessoas. Né? Eu lembro que na escola, e no trabalho também, já tive um colega assim, tinha uma colega que ninguém tinha paciência com ela. Ninguém gostava dela, ninguém ficava com ela no intervalo, ninguém queria ir embora com ela, porque ela só reclamava. Ela reclamava o tempo inteiro, ficar perto dela era desgastante, sabe? Vocês já conviveram com alguém assim? Ela ficava o tempo inteiro reclamando, resmungando, falando mal dos parentes dela, né? E ela, sabe o que ela falava? Vocês terem noção, eu me lembro uma vez, voltando da escola com ela, porque eu era aquela, a pessoa que ficava com os excluídos, né? Aí eu ficava com ela no intervalo, na hora de ir embora. Eu ia embora com ela, era o mesmo caminho para casa, né? Ela morava antes da minha casa. Então, no caminho, ela ia falando assim: eu queria ficar numa ilha isolada e explodir o resto do mundo. Sabe? Ela falava coisas desse tipo. Ela queria explodir o mundo inteiro com todo mundo, sobrar só ela. Vocês era uma adolescente na época da escola, isso. E no trabalho, tive um colega que era assim: todo mundo sentava um do lado do outro, mas dos dois lados desse rapaz não tinha ninguém sentado. Sabe o ímã invertido? Então era esse rapaz, afastava todo mundo. Onde ele sentava, ninguém sentava do lado. E aí eu falei, oxe, se ninguém sentou aqui nesse lugar, eu vou sentar aqui. Sentei do lado do rapaz, mas ele passava o dia de trabalho inteirinho reclamando. Reclamava de tudo. Tudo, tudo, tudo. E aí eu tentava, né? Olha lá, a acolhedora dos excluídos. Tentava consolar esse rapaz falando assim, mas fica tranquilo, logo, logo você vai sair de férias e tal, né? Mas as férias não davam esperança para ele, nada dava esperança. Uma vez eu falei assim, por que você não procura um outro emprego? Você é tão inteligente, procura um emprego melhor. Que ele reclamava tanto. E ele ficou com raiva, ficou bravo ainda comigo. Se eu sair desse emprego, você vai pagar minhas contas? Falou bem assim pra mim. Eu falei, gente, nossa, nada tá bom pra esse rapaz. Eu entendo porque as pessoas não querem sentar do lado dele. Mas ele é uma pessoa tóxica? Não. Aquela jovem era uma pessoa tóxica? Não. São pessoas que não conhecem o Evangelho, não conhecem Jesus, não têm esperança nessa vida. Para eles, a única coisa boa é que tudo dê certo nessa vida. E se isso não acontecer, então para eles a vida não vale a pena, vale mais a pena explodir o mundo inteiro. Né? Entenderam? Então essa é a diferença principal. Mais alguém quer falar, irmãs? Então vamos caminhando para o final. Né? Então o que a gente deve buscar? A maturidade cristã. A maturidade cristã desloca o foco do eu. Então, o foco da nossa vida não deve ser eu mesmo, não deve ser a gente mesma. Por isso que a gente deve servir os outros, por isso que a gente deve amar o próximo como a si mesmo. Não é porque a gente precisa ter amor próprio. Esse texto não está dizendo isso. Esse texto está falando que a gente já se ama e agora a gente precisa redirecionar esse mesmo amor, com essa mesma intensidade para o nosso próximo. Servindo o próximo. Fazendo pelo próximo aquilo que a gente gostaria que fizessem a nós. Isso é maturidade. Você passa por aflições, mas você tem bom ânimo e vai servir as pessoas, que era isso que Jesus estava fazendo. Jesus veio aqui nessa terra para servir as pessoas. E a gente, que é pecadora, não quer servir os outros. Não é isso que é ser cristão. Ser cristão é ser um servo. Jesus falou, aquele que quiser ser o primeiro no reino de Deus, que seja o servo de todos. Né? Então, é viver focado em si mesmo. Essa vida focada em si mesmo tem de ser uma vida amargurada, né? Você vai ficar pensando, ó céus, ó vida, ó azar, por que que Deus fez isso comigo?
né? E não vai direcionar esse amor todo que você tem a si mesmo para o outro. Então, maturidade cristã é servir o outro, tá certo? Seja passando por uma aflição, seja passando por uma dor, por uma doença, por uma vergonha, sirva aos outros. Fixe em Cristo, olha firmemente para Cristo, olha para as boas obras que ele praticou e ande nessas mesmas boas obras. E se você crê que você foi salva para quê? Só para não ir para o inferno? Não. Para andar nas boas obras que Deus preparou de antemão, a fim de que andássemos nelas. Efésios 2:10. Certo? O Evangelho ele não nos chama para negar que nós pecamos, negar que nós sofremos, mas viver à luz da justificação e não da acusação. Não há nenhuma acusação para aqueles que estão em Cristo, não é? Nós somos justificados. Ele imputou a justiça dele em nós. Nós continuamos sendo injustos, mas ele nos chama de justos. Isso é uma graça, graça sobre graça. Além de nos salvar, ainda nos chama de justos. É graça sobre graça. É para a gente viver muito grato com isso, né? E por fim, essa aula convida vocês à maturidade. Né? Mulheres maduras não são aquelas que não têm passado, ou que viveram felizes para sempre, que sempre foram felizes, né? Que nasceram num berço de ouro. Não. Mas são aquelas que aprenderam a pensar biblicamente sobre Deus, pensar biblicamente sobre si mesmas, pensar biblicamente sobre as suas aflições, sobre a sua história, sobre o seu passado. E nós devemos prosseguir para o alvo, não porque o passado foi leve, mas porque Cristo é suficiente, presente, fiel. E a palavra dele é fiel e digna de toda aceitação. Então, as promessas que ele faz nas Escrituras, você deve se agarrar a elas e ter confiança. Porque Deus não se agrada daquele que duvida. Sabe quando lá em Tiago, ele manda você pedir sabedoria? Ele fala, mas peça com fé, sem duvidar. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, sabe? Não tem estabilidade, não tem firmeza. Deus não se agrada de quem duvida. Como você pede uma coisa para Deus duvidando? Você tem que pedir a Deus confiando. Por quê? Porque ele é fiel e digno de toda aceitação. Tudo que ele fala é verdadeiro, é puro, é justo, é amável, é de boa fama. E isso que deve ocupar seu pensamento, isso que deve ser a âncora da sua alma. Tá certo, irmãs? Finalizamos, então. Tá bom? Assim a gente encerrou a aula 12. A aula 13 vai ser um bônus. Eu vou procurar quanto antes, se possível, ainda esse ano, gravar e mandar o vídeo para a Lisandra, que a Lisandra é a nossa social media, né, Lisandra? É responsável pelo nosso canal no YouTube, para ela postar lá e mandar o link para vocês assistirem, tá bom? Vai ser a única aula que não será ao vivo, o curso todo. Mas quem sabe ano que vem a gente consiga fazer todas as aulas ao vivo, tá bom, minhas irmãs? Ficou alguma dúvida? Vocês gostariam de compartilhar alguma coisa, contar alguma experiência, ou contar como que essa aula, sei lá, causou alguma mudança aí na sua mente, ou deixou a sua cabeça igual aquele emojizinho que tem uma cabecinha explodindo. Conta para nós, como foi para vocês essa aula, como foi para vocês esse ano, né? Quem está desde o início, quem chegou agora, conta um pouquinho para mim, dá um feedback aqui para mim. Poxa, é a última aula ao vivo, a última vez que a gente vai se ver, talvez, esse ano. Então, me contem como que foi esse ano, o que vocês aprenderam, o que vocês aproveitaram. Vocês se sentem prontas para começar a aconselhar outras mulheres? Se já estão aconselhando outras mulheres, me contem, conta tudo. Conta tudo para mim. Uma de cada vez, né, gente? Poxa. Nem precisa levantar a mão, pode abrir o microfone e pode falar. Pra Fala, mim, gente. Olha, eu ouvi uma pra mim voz. foi um divisor de águas, na verdade, né? Porque são verdades que a gente já conhece, né? Biblicamente falando, a gente sabe como cabeça debaixo dessa.
Eu não ouvi, peraí. Tá. Axa, não estou conseguindo te ouvir. Vou tentar entrar com outro usuário meu aqui para ver se consigo te ouvir, porque eu não estou conseguindo. Tá Estou bom. tentando entrar com outro usuário meu. Ver se eu consigo te ouvir. Você Deu fala de novo, por certo? favor? Ah, agora foi. Para mim foi como um divisor de águas, na verdade, ideia, porque são verdades que a gente vai aprendendo no decorrer do curso que estão adormecidas em nós, né? A gente tá tão inserida ali no cotidiano, no que o mundo diz de verdade, né? No que o mundo fala, no que o mundo propaga, que aquilo ali vai se tornando, vai se enraizando em nós, né? E aí, quando a gente volta os olhos para a palavra, aprende com a palavra do Senhor, isso vai se quebrando, né? São barreiras ali, são esculturas, na verdade, que vão se quebrando do que a gente ouviu tanto o mundo falar, e a gente foi ali construindo aquelas esculturas juntas com o mundo, né? E aí, quando a gente volta os olhos para a palavra, volta para aquilo que a palavra de fato diz e que de fato é real, é verdade, essas esculturas são quebradas, né? Então, eu me deparei em muitas situações no decorrer do curso que, em determinadas situações, eu vivenciava por mínimo que fosse, mas algo que foi usado como exemplo, ou algo que foi tema de um dos nossos dias, e aí eu tinha que recalcular a rota, né? Falar, não, não é assim que eu devo me portar, não é assim que eu devo pensar, não é assim que eu devo agir, né? Então, é claro que a palavra já diz isso pra gente há muito tempo, mas é sempre bom, né, de alguma forma, a gente estar ali em comunhão, como a gente tem estado, né, nesses dias, nesse ano, no decorrer desse ano, com irmãs, enfim, mas aprendendo de fato, né, compartilhando experiências, colocando a cabeça para pensar mesmo, né, sobre o que de fato a palavra diz, sobre o que de fato é verdadeiro, e isso vai nos ajudando, né, vai nos ajudando a recalcular mesmo, né, e estarmos alinhados com o Senhor. Sobre essa fala que eu falei, que eu passei no chat, eu até estava conversando com a minha mãe esses dias. Eu falei, mãe, há situações que o Senhor mesmo permite que nós passemos para que de fato nós representemos a Cristo, né, naquele ambiente, naquela situação, enfim. Então, por mais que a minha carne esteja gritando para ser como eu sou, eu ainda assim preciso respirar fundo e pensar em ser como Cristo, né, em como a palavra do Senhor nos direciona, nos orienta. Então, tem sido uma bênção, foi uma bênção e tem sido uma bênção. Vira e mexe, eu volto a algum documento, eu leio, releio, abro a Bíblia, vou meditando em alguns versículos, e é isso, tem sido bálsamo, né? Porque é a pura palavra do Senhor. Glória a Deus, que alegria, Águisa, que alegria ouvir seu depoimento, que bênção, fico muito feliz mesmo, valeu a pena então, hein? Valeu a pena. Quem mais quer falar? Lisandra, conta um pouquinho para nós como é que foi desde que você entrou no grupo, conta aí para as irmãs, desde quando você está no grupo, como que tudo começou, como que está sendo, como é que está agora, você também é nossa cooperadora, como que está sendo para você? Sim, tá. É, eu estava mexendo no Instagram, eu mexia muito no Instagram. E aí eu, eu sempre pesquisava, na verdade eu vinha pesquisando há algum tempo, do porquê que existiam tantas divergências entre doutrinas da igreja. E eu estava olhando mais para o lado reformado, encontrei a Andrea, que me chamou a atenção foi que ela fazia um clube do livro e também dava um curso sobre aconselhamento bíblico. Eu fiquei pensando, que interessante, porque eu já questionava muito as questões da psicologia, apesar de não ter uma base forte sobre isso na época, eu vi que existia alguma coisa errada. E aí eu acho que eu comecei a comentar e a curtir. André me mandou uma mensagem: Oi, por que você não entra no grupo? E eu achei, inclusive, que era pago. E eu estava disposta a pagar. Mas esse é um pensamento. Eu estava. Mas esse é um pensamento que eu vejo que é errado.
né? A cultura também colocou na gente que para que algo tenha valor, ele precisa ser pago. E a André me mostrou que não é assim. Ela disse assim para mim: de graça recebeis, de graça dar. Então, ou ao contrário, não me o versículo, às vezes eu me confundo nos versículos. E, e aí eu fiquei pensando, interessante também, vou fazer aqui, mas o conteúdo é tão rico e existe tanto confronto que não tem como não ser transformado mesmo. Não tem como não ter a nossa mente renovada pela palavra. Porque é importante caminhar com outras pessoas que têm um pensamento bíblico. Principalmente se você está buscando um pensamento bíblico. Principalmente se você está começando a aprender, se você está começando a pesquisar, se o Senhor despertou para que você soubesse, naquele momento, as coisas que precisava saber. E essa caminhada, que é o que a gente faz aqui, eu enxergo que é isso que a gente faz aqui, nos faz crescer, né? A comunidade mudou muitas coisas daquilo que eu pensava, inclusive hoje eu não estou mais disposta a pagar, tá? Não estou disposta a pagar, porque não é o correto, né? O Senhor disse que nós deveríamos fazer discípulos. Não é necessário pagar para fazer discípulos. É necessário que você saiba a palavra. Estude, saiba, converse com outras irmãs, de forma bíblica. E, enfim. E aí chegou o momento que a Dea perguntou se eu queria ser cooperadora, e eu fiquei com medo, porque eu não sou uma pessoa que fala bem, tanto que eu enrolo muito para falar as coisas, e às vezes eu vejo, e às vezes eu não tenho muita certeza também. Mas ela me chamou e eu vou servindo sempre naquilo que eu posso, porque eu acredito mesmo que é assim que o Senhor faz. A gente serve naquilo que Ele nos coloca para fazer. E a gente deve fazer isso com excelência, da melhor forma, porque é para o Senhor e não para os homens. É isso. Perguntas? Não, mentira, não me perguntem nada. Glória a Deus, que alegria, Elisandra, que bom ouvir você. Bom, e que pena saber que você estava disposta a pagar, eu devia ter cobrado. Perdeu a oportunidade. Perdi a oportunidade, ainda sei que isso deve cobrar. Ó a tentação aí. Ano que vem vou botar uma mensalidade aí, gente. Vou botar uma mensalidade, falar, o primeiro ano foi grátis, agora é cobrado. Brincadeira, mas o mesmo princípio continua valendo. Em vez de escolherem cursos pagos sobre a Bíblia, mesmo que seja um seminário, né, uma faculdade, né, um curso livre de teologia, né, ou de alguma doutrina, um aprofundamento, ou uma língua, né, um estudo de grego, hebraico, enfim, procurem praticar isso, não como um comércio, não como clientes, como consumidoras, ou como vendedoras, mas como servas, né? Servindo uma pessoa real que você ama e sendo servido por uma pessoa real que te ama. Porque amar não é assim, ai, linda. Não, é servir. Você pode amar uma pessoa que você nunca viu na vida, sentando do lado dela e abrindo a Bíblia com ela e lendo, né? Então, façam isso de graça, não façam isso comercialmente, não deem mais valor para o que é cobrado do que para aquelas pessoas que estão gratuitamente servindo você. Se você quiser pagar, você pode dar um presente, uma oferta, né? Mas não pense que só vai ter valor se eu estiver pagando. Já tinha gasto? Ah, meu Deus. Passou dos 7 dias? Porque senão você pode devolver. A Sandra, ela mesmo sempre conta que ela comprou vários cursos, mas no final não teve tempo de fazer. E aí, cursos online, perdeu o dinheiro, né? Porque passou dos 7 dias,
não cancelou. E, na verdade, ser cristão não é sobre consumir produtos digitais, né? Eu sou publicitária, gente, eu conheço esse mercado que há por trás. Estão transformando a informação em produto. São infoprodutos, produtos de informação. Clube de leitura virou um produto. Vocês estão ganhando muito dinheiro com isso. Sabe? E às vezes estão cobrando um valor que daria para você comprar vários livros e ler com várias irmãs. E os livros não vêm. Eu, na minha inocência, a primeira vez que vi um clube de leitura divulgado por uma mulher influenciadora cristã, eu entrei em contato, cliquei no link para saber se o livro vinha, né? Já tinha que pagar, se o livro vinha junto, né? Para a nossa residência. Eu poderia considerar, né? Não, o livro está incluído, né? O frete também. Mas não, porque se fosse um livro por mês, aí eu pagasse R$ 30 por mês, estava bom, né? Tem livros que custam R$ 30, né? Mais até. Mas aí eu entrei em contato e fiquei sabendo que não, o livro não estava incluído. Os livros, e eram muitos livros ao longo do ano. Eu falei, ué, vou pagar esse tanto, essa bagatela, não vou receber os livros e ainda tenho que comprar os livros? Não dá para ver isso com bons olhos. Só que nós temos um clube do livro, é gratuito, por quê? Que é informação. Vou vender informação para vocês? Né? Só se fosse uma informação assim, secreta, sigilosa, que só eu tenho. Né? Mas se é para compartilhar a palavra de Deus, é nosso dever. É o nosso dever. Se a gente não está compartilhando, é a gente que está errada. Tem que passar a compartilhar sem esperar receber nada em troca. Que a gente já recebeu. Perdão dos nossos pecados, isso é suficiente. Tá certo, irmãs? Quem mais quer falar? E à vontade. Eu, né? Claro. Claro, a Manu sempre. Mas eu vou contar rapidinho, porque já deu 10 horas, né? Mas eu conheci a Deia pelo Instagram, assim como a Lisandra. Eu, desde nova, não estou falando isso para me exaltar, mas eu sempre quis ser dona de casa e esposa. E eu sempre segui mulheres que falavam sobre isso. E uma delas é a Suzana. E por algum motivo, o perfil da Déia apareceu para mim. Eu falei assim, olha, que interessante o perfil dela. E aí eu procurei, li, e falei assim, nossa, eu sou da presbiteriana, ela também é presbiteriana, por que não? Aí eu mandei mensagem, respondi as stories, e ela foi muito gentil. E ela agiu como se já me conhecesse. E eu falei assim, nossa, engraçado. E sem contar que ela não demorou a me responder, sabe? E aí eu falei assim, e eu comecei eu sempre tive algumas dúvidas em relação à abertura à vida. E algo que me fascinou no perfil da Déia, porque eu ainda não a conhecia profundamente, era que ela defendia a abertura à vida sendo uma mulher comum. E eu falei assim, o quê? Ela não ganha 10 mil reais no mês, pelo menos eu não sei, né? Mas eu acho que não. E eu falei assim, gente, ela é uma mulher comum, como eu, é esposa, o marido dela parece ser um homem comum, e eles não têm uma estrutura assim maravilhosa, não moram em mansões, e ela defende isso. E eu fiquei perplexa. Aí eu falei assim, nossa, eu tenho que conhecer essa mulher. E foi em abril do ano passado. E esse ano já fez mais de um ano. E passa tão rápido. E aí, nisso, a gente começou a conversar, e aos poucos, algo que eu me surpreendi com ela também, é que ela não teve pressa, ela foi introduzindo o assunto aos poucos. E nisso, depois de um tempo que a gente foi conversando, ela falou assim, olha, por que você não entra no grupo chamado Discípulos? E eu falei assim, será? Menina, foi a melhor coisa que eu fiz. Que bom que eu entrei, viu? E foi muito bom. Eu aprendo todos os dias. E foi mais um ano, né? O ano de 2025 já passou. Foi um ano muito rápido. E já passou mais um ano de aprendizado. Mas se eu não me engano, no ano passado não teve videoaulas assim, né? Porque eu não me lembro da gente se reunindo no ano passado. Ou teve. Talvez seja a minha cabeça. Mas enfim.
Esse ano eu acho que foi mais intenso, né? Foi bem mais intenso, foi mais programadinho. E já passou um ano. E eu agradeço a Deus pela vida da Deia, pela vida de cada uma, sabe? De cada uma mesmo. Eu falo a Deia porque eu conheci tudo através dela, né? Mas eu louvo a Deus por estar presente e por aprender. Eu ainda tenho muitas dúvidas, tenho muito a crescer, mas estou disposta a aprender. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Que bom te ouvir, Manu. Que bom saber de tudo isso. Fico muito feliz mesmo. E você faz muito bem sendo tão jovem, procurando caminhar com as mulheres mais velhas e aprender com elas. Isso vai ser um ganho muito grande para a sua vida. E pode caminhar. Isso é uma coisa boa também, de em vez de a gente procurar só as grandes influenciadoras, a gente procurar pessoas reais. E a gente ser nas nossas redes sociais essas pessoas reais que estão se comunicando com outras irmãs e estão procurando caminhar junto com elas, né? Ajudar essas irmãs a crescerem também, como nós queremos crescer, na graça, no conhecimento e em toda boa obra. Não é verdade, irmãs? Não é muito melhor? Né? E eu fico muito feliz. Mais alguém de vocês quer falar? Eu sem palavras aqui, nem sei o que dizer. Minha irmã, eu só quero reforçar o que a irmã Axa falou, né? Desde que eu entrei para a comunidade, eu tenho recalculado muito a rota. Não posso falar assim, não posso agir assim, não. Por mais que seja, assim, coisas óbvias, né, que sabemos que não podemos falar, não podemos fazer, não podemos agir dessa forma, estudar semanalmente, ter esses encontros, né, semanalmente, assim, com vocês, tem me ajudado muito a reafirmar isso, né, a manter isso vivo, a manter isso na minha cabeça, né. Então, assim, desde que eu entrei para a comunidade tem sido bênção. Muito obrigada, Andréia, muito obrigada, Teca. Eu já vinha, né, estudando com a Teca quando congregávamos juntas, né, mas eu ainda não fazia parte da comunidade. Depois que eu comecei a congregar com a Andréia, entrei para a comunidade e, a partir daí, eu anseio semanalmente pelos nossos encontros. Às vezes dá para participar, às vezes não, mas é bênção. Muito obrigada por isso. Eu louvo a Deus pela sua vida, a vida das irmãs que aqui estão conosco, né, semanalmente. E é isso. Glória a Deus, que alegria. Gente, quem não sabe, Teca é a Débora. Ela é muito conhecida como Teca, porque a conhece há muitos anos, e a Vanessa congregou com ela, né, e agora congrega comigo. Ela é a Teca, mas nós a chamamos de Débora. Vocês podem chamar de Teca também, conforme vocês se sentirem à vontade, sentirem que são íntimas o suficiente, fiquem à vontade. Esse é o apelido dela. Inclusive, uma coisa que a Manu falou, a gente sempre se reuniu nesses encontros ao vivo, desde o início. Essa foi a essência do grupo. O grupo começou, as meninas já falaram, vamos fazer um clube do livro, vamos fazer um clube de leitura. E aí, o primeiro livro foi Ministério de Mulheres, a gente fez um revezamento, né, várias irmãs conduziram os estudos, né, e aí depois foi tão legal, a gente terminou aquele livro, que quisemos estudar mais um, aí a gente fez uma votação, né, e votamos em mais 3 livros, e estamos terminando agora, este ano, o segundo, para o ano que vem começar o do Jerry Bridges, né, Pecados Intocáveis. Então, a gente sempre teve o Clube do Livro e o curso de aconselhamento que começou esse ano. Então, o curso de aconselhamento começou esse ano, mas o Clube do Livro nós já tínhamos. Esse ano a gente começou a fazer mais encontros, né, porque também começamos o grupo de estudos de educação clássica, né. Ela não se lembra, talvez porque não participou, né? Você não participou, né, Manu? Participou mais esse ano, é verdade. Por isso que você não se lembra. E que alegria, viu, Vanessa? Caminhar mais de pertinho com você. Eu te conheci quando eu fui na sua igreja, não foi? Quando a sua igreja não era ainda a minha? Não foi isso, Vanessa? Não foi lá? Foi sim. Não, acho que a gente se conheceu na festa de aniversário dos filhos da Ju. Depois começamos a nos encontrar nas suas idas na Soli.
Verdade, verdade. A gente se conheceu pessoalmente no aniversário de uma irmã da antiga igreja da Vanessa. É verdade. E aí ela conversou comigo, e aí eu descobri que ela morava na rua da minha sogra, né? E aí a gente já se tornou amigas. E hoje nós congregamos juntas e nós participamos aqui desse grupo, né? Estamos caminhando juntas aqui. Que alegria, mas eu estou muito feliz de ouvir vocês. Se Deus quiser, dia 31 nós vamos nos encontrar. Eu vou tentar confirmar o local quanto antes. Até domingo, eu vou tentar confirmar um local para passar já o endereço para vocês. Tá bom? Mas reservem essa data, dia 31. Vocês que são de São Paulo, vamos nos encontrar, vamos nos ver, vamos cada uma levar um prato, tá bom? Vai ser muito gostoso. E Acho que vamos. eu perdi essa parte, gente. O que acontece? Foi ontem que eu dei a notícia. Ontem, no nosso encontro, eu dei a notícia de que nós vamos ter um encontro. Nós temos um encontro anualmente, né? Todo ano a gente tem um encontro. O primeiro, que foi onde esse grupo começou, foi na minha casa. Foi meu aniversário de 40 anos. Ah, Manu, tá um pouquinho longe, né? Tá lá em Minas, divisa com a Bahia, não é, Manu? Senão ela poderia vir, seria tão bom conhecer você pessoalmente, todos vocês. E aí, o primeiro encontro foi na minha casa, meu aniversário de 40 anos. E depois disso, a gente se reuniu ali 26 mulheres, que eram as mulheres, a maioria delas mulheres que faziam discipulado comigo ao longo da semana. A gente marcou de se reunir nesse dia, e aí elas fizeram amizade, falaram, Teia, monta um grupo, montei um grupo. Esse é o grupo, que hoje é uma comunidade. E aí, a gente começou a ler o livro. Aí, quando passou um ano, a gente quis se reunir de novo. Aí, o encontro foi lá na igreja Soli Deo Glória, que é a igreja da Débora, e era a igreja da Vanessa também. E aí, virou uma cultura, né? A gente precisa ter um encontro anual. E o nosso encontro relativo a 2025 será dia 31 de janeiro de 2026, às 15 horas. Será um encontro presencial para quem estiver em São Paulo e online, aqui pelo Meet, para quem não puder vir, tá bom? Então, a gente está organizando para ser um encontro com devocional, com cânticos, um encontro com depoimentos, um encontro com uma confraternização no final. Então, vai ser muito especial, tá bom? Quem puder vir, quem estiver por São Paulo, vai ser maravilhoso. Ela vai participar online, a Camila, porque a Camila está no Rio de Janeiro. Está um pouquinho longe, né, Camila? Mas vamos orar, minhas irmãs, para que nos próximos anos a gente consiga estar mais perto de vocês. Quem sabe o nosso encontro de 2026 não seja no estado de alguma de vocês, ou na cidade de alguma de vocês, né? Se tiver bastante discípulas ali naquele estado, nós vamos para lá. Né? A gente precisa orar. Nós não temos nenhuma fonte de renda. Se vocês quiserem ofertar com o propósito de que a gente organize um encontro, um evento grande aí, fiquem à vontade, vocês podem fazer isso. Entrem em contato com a gente, mas nós não vamos nunca cobrar, nunca vamos pedir dinheiro para vocês, tá bom? Mas é claro que a gente tem um sonho de ter uma conferência de discípulos, um encontro grande de mulheres aí, juntar todas as mulheres do grupo, e ainda convidar mais outras mulheres, né? Fazer uma conferência com palavra sólida, com oficinas, workshops, pessoa, uma livraria, com todos os livros que nós estudamos, que nós recomendamos, com uma confraternização linda. Já pensou? Eita, que maravilha. Ore por isso, ore por isso. E eu estou devendo para vocês a gente começar a se reunir, fazer chamadas online. Vamos ver se em janeiro a gente aproveita, a gente vai estar uma pausa aqui dos cursos, né, do clube de leitura, para a gente fazer encontros semanais para orar, tá bom? Tá certo, irmãs? E aí nós vamos orar umas pelas outras. A gente vinha fazendo isso já no início do ano, nós fizemos isso acho que até a metade do ano, a gente tem uma parada para reorganizar os horários. Então, a gente já se reuniu, eu e as cooperadoras, e a gente já
organizou ali alguns grupos de horários, e nós vamos mandar para vocês uma enquete, para vocês falarem em quais horários vocês conseguem orar com a gente, online, tá bom? E aí a gente retoma as atividades do grupo de oração. E a gente, como que a gente fazia? A gente orava por todas as mulheres do grupo, não é só pelas que estão, né, participando, mas a gente pegava a lista inteira de mulheres e orava, e ia dividindo, olha, dependendo de quantas mulheres estavam na reunião, por isso quanto mais mulheres, melhor, a gente dividia, olha, você ora pelas 10 primeiras, aí eu oro pelas outras 10, né, até o número 20, aí você ora do 21 até, sabe assim? E assim nós orávamos por todas. Vamos prosseguir, vamos continuar. E façam isso, tenham esse hábito também, né? Pega o celular de vocês, vai lá nos dados do grupo e orem para cada mulher que está no grupo. De repente tem irmãs aí que entraram, as mulheres que entraram porque queriam participar. E elas não estão participando por alguma razão. E a gente precisa orar por elas, né? Para que elas possam ser edificadas de alguma forma por esse grupo. Tá bom, irmãs?